Horário de almoço, essa é uma preocupação que quem monta horário naturalmente deve levar em consideração. Quem trabalha com horários bem definidos entre todos os níveis de ensino, isto é, todos começando no mesmo horário e terminando também no mesmo horário, talvez soltando um período antes, mas havendo um casamento, isso não é um problema, porque o horário já é planejado para deixar o intervalo. Porém, escolas maiores, que têm uma certa complexidade no horário, com um descasamento, inclusive, ensino fundamental começando às 8 horas da manhã, ensino médio começando às 7h30, 30 minutos de defasagem, há uma intersecção de horário, na verdade. Nestes casos, que necessariamente demandam a licença premium do PowerCubos, o horário do almoço é um cuidado adicional, porque pode acontecer de um determinado curso terminar a aula ao 12h30 e às 13 horas começar o turno da tarde. Ora, um professor que dá aula de manhã e de tarde, de manhã no ensino médio, de tarde no ensino fundamental, ele não pode correr o risco de ficar sem horário de almoço, tempo mínimo, pelo menos. Isto é necessário para atender seu ponto de vista legal e seu ponto de vista humanitário, inclusive. O cidadão precisa almoçar. Então, como é que a gente resolve isso via PowerCubos? E o cliente em questão aqui, que naturalmente a gente ocultou o nome, ele mandou essa pergunta porque ele está preocupado em resolver. E ele pensou numa ideia, mas ele não está conhecendo aqui um recurso que o PowerCubos tem, e é isso que eu quero explicar para ti. Prezados, como faço para liberar das 13h30 a meio-dia e 20 e bloquear do meio-dia e 20 às 13h10, se as disponibilidades são apresentadas de hora em hora? O que ocorre? Para quem trabalha com vários grupos de horários, ao apresentar os horários para os professores, para que o usuário possa selecionar as disponibilidades e indisponibilidades, o PowerCubos mostra de hora em hora. Porque, afinal de contas, o que ele vai mostrar? Começando a aula às 7h30 ou 7h40 ou às 8 horas? Ele não vai saber, porque ele pode dar aula para o ensino médio e para o ensino fundamental. Então, necessariamente, a gente meio que chumba de hora em hora. 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10 e assim vai. E aí o cliente se defrontou com esta situação. Vamos lá aqui fazer uma coisinha aqui. Vamos diminuir aqui. Ele deve ter a seguinte situação. No caso dele, ele tem uma coincidência. Independentemente do nível de ensino dele, ensino fundamental, médio, educação infantil, os últimos períodos coincidem. Então, ele deve ter a seguinte situação. Alguns professores terminam meio-dia e 20, teriam para almoçar aqui, e outros acabariam às 11h30 e teriam para almoçar aqui. Então, na cabeça dele, e ele está certo em pensar isso, ele poderia resolver o problema da seguinte forma. O João vai fazer o seu almoço aqui, a Maria vai fazer aqui, o Carlos vai fazer neste horário, o Alberto vai fazer neste outro horário, e assim vai. Resolve? Sim, resolve. Mas isto tira possibilidades combinatórias do algoritmo montar um horário mais próximo do ideal. Porque se a gente deixar aqui os horários estejam livres e o PowerCubos escolha qual é o horário do almoço de cada professor dia a dia, o horário vai ser melhor. E é isto que o PowerCubos faz, e é isto que eu quero te mostrar aqui como é que se configura, porque é isto que vai resolver o teu problema. Se a gente for aqui no PowerCubos, indo na lista de projetos, entrando em editar, a gente enxerga essa configuração. Essa configuração aqui não está habilitada para ele, mas existe esse recurso. Habilitar intervalo de almoço. O professor ele tem que ficar 50 minutos, que pode começar às 11h30 ou pode terminar às 13h10. Então, se eu colocar 11h30 aqui, 13h30 e colocar 50 minutos, o PowerCubos vai escolher. Isso quer dizer que eu posso, inclusive, mudar o horário aqui. Ó. Posso colocar das 11 às 14. E colocar que ele tem direito a 1 hora de almoço, por exemplo. Não é o caso dele que ele só vai ter 50 minutos. Nós vamos colocar, 50 minutos. Então, o PowerCubos vai escolher professor a professor se ele fizer isso aqui. Então, se ele salvar aqui e gerar o horário, o PowerCubos vai colocar para o professor João, horário de almoço num determinado dia às 11h30, no outro, por conveniência, meio-dia e 30. Então, desta forma que se resolve o horário do almoço. E, naturalmente, isso também vale para o intervalo do jantar.
Para quem trabalha com ensino superior e que precisa levar isso em consideração, também é possível habilitar aqui, colocar o início e o fim e a duração do intervalo. Tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato conosco, contato@powercubos.com.br. Obrigado